Bora lá. Então, nós separamos algumas questões, tá? Bem interessantes aqui no quesito ética, história da enfermagem, ética e bioética, e que se faz muito presente nas nossas bancas, questões de IBFC, tá? Para o nosso concurso e enfermagem, né? Como também outras categorias, mas nós estamos tratando de enfermagem. Aqui tanto temos questões relacionadas também ao cargo de técnico como enfermeiro, porque ambas se coincidem nessa questão de ética e bioética, tá certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Francine, sou enfermeira, graduada também em UTI, pós-graduada em UTI, e atuo como docente de enfermagem, né, em algumas escolas, inclusive na nossa escola FCR, onde nós fazemos vários cursos de capacitações, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, nós vamos resolver, tá? Nós vamos resolver juntos, não tem esse tempinho aí para vocês resolverem, não. A gente vai conseguir resolver aqui, conciliar o nosso pensamento para que dê certo, tá? Para mim, para você. Então, aqui nós temos uma questão de enfermeiro na área de cardiologia, 2022, que diz o seguinte: de acordo com a lei do exercício profissional número 7.498, de 86, regulamentada pelo decreto, né, 94.406, de 87, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente está falando do exercício do técnico, do enfermeiro, se tratando do enfermeiro. O que importa é que nós temos que reconhecer que, se fala de exercício, nós estamos falando a lei que nos rege, que é o COFEM, porém, tá? Dentro da ética da enfermagem. Então, a primeira questão diz o seguinte: eu estou procurando a afirmativa correta. Então, se ele pede a alternativa correta, obviamente, nós vamos procurar as erradas. Concorda? Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai se atentar em se esquivar das erradas. Então, a gente vai procurar as erradas e o nosso cérebro, ele vai dar aquele tino quando for a errada. É muito importante você entender isso aí, tá? Principalmente essas questões de expertise, né? E os conceitos do que você já sabe. Quando você já sabe, você elimina aquela que não tem nada a ver com o assunto. Então, na primeira questão, diz o seguinte: a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem, pela doula e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Então, veja bem, aqui está dizendo que a enfermagem ela tem uma secção de coatores, dentre eles o enfermeiro, né? Aqui, o técnico de enfermagem e também em se tratando do auxiliar de enfermagem. Podemos dizer que até aqui está tudo bem, né? Mas quais são os erros que nós encontramos aqui nessa questão? Doula, parteira, não fazem partes da profissão exercida de enfermagem, entendeu? Então, essa questão está fora de questão, né? Porque doula não faz a maioria das coisas que o técnico de enfermagem faria, ou até mesmo o enfermeiro, e a parteira também não tem nenhum tipo de exercício profissional dentro da lei regulamentada, né, do exercício profissional do enfermeiro, tá? Então, essa questão aqui está errada, tá bom? Entendido? Sim, professora. Na letra B, né, nós temos aí: é livre o exercício de enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições legais sob a supervisão médica. Por que essa questão está errada? Quem consegue me dizer por que essa questão está errada? Porque ela está errada. Se é livre o exercício de enfermagem em todo o território nacional, o enfermeiro ele é autônomo. Como autônomo, ele não tem nenhuma supervisão médica. Médica. Tá?
não existe supervisão médica para com o enfermeiro. Nós temos a nossa classe, a classe médica é uma outra classe, e dentro de determinadas classes existem, então, as suas hierarquias. Então, vai ter o técnico de enfermagem, vai ser comandado, né, no caso, a nível de chefia, pelo seu coordenador, que é um enfermeiro, e o seu gerente de enfermagem naquele momento também no plantão, tá? Então, não existe essa disposição onde o médico seria um supervisor de um enfermeiro, tá certo? Na questão C, então, a B está também errada. Na questão C, a enfermagem somente pode ser exercida por pessoas inscritas no Conselho Federal de Enfermagem. Isso é correto, sim. A enfermagem ela precisa estar registrada no Conselho Federal, né, no COFEN, ou seja, no COFEN do Corém de sua cidade. E em seus regionais, né, facultada a inscrição na jurisdição onde reside os registros simultâneos em qualquer outra jurisdição. Vamos guardar essa questão aqui, tá? Porque vamos dizer que ela está, dentre todas dessas que nós vimos, a mais correta até agora. Vamos ver se encontramos mais algum erro em algumas outras. Tendo a certeza disso aí, a gente pode deixar essa daqui já como uma, muito provavelmente correta, tá? Por quê? Porque ela diz, sim, que nós temos o direito de exercer se nós tivermos regidos pelo Conselho Federal, né, e em todos os registros simultâneos também nas regiões onde nós habitamos, né? A D. É incumbência do enfermeiro e técnico de enfermagem a consulta de enfermagem. Essa questão aqui está errada. Por quê? Porque a consulta de enfermagem, ela é do enfermeiro, ok? O enfermeiro que realiza a consulta de enfermagem, inclusive ele consegue abrir escritórios, consultórios, tá? E o técnico faz o papel técnico de enfermagem. Então, essa questão está errada. Questão E. O programa de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem. A questão, basicamente, que diz que o programa de enfermagem inclui a prescrição de assistência de enfermagem. Mas que programa de enfermagem a gente está falando, né? Porque o programa de enfermagem, geralmente a gente relaciona a assistência de enfermagem não só no programa, mas sim a instituição, né, que rege o tratamento do paciente, seja clínico médico, UTI. E o assistente, no caso, a situação de assistência de enfermagem devido à prescrição, o enfermeiro, ele tem habilidade, autonomia para fazê-lo no âmbito da UBS, tá? Então, ele pode prescrever alguns medicamentos, inclusive no pré-natal, tá? E em questão de consultas de enfermagem em seus escritórios, como algumas soluções, né, de medicamentos não, dentro de situações onde ele tem o protocolo para fazê-lo, por exemplo, tratamento de feridas e tudo mais. Então, dentre todas essas questões que nós temos aqui, deixamos separadas essa aqui seria a correta, por quê? Porque ela está mais completa. Questão de letra C. Ok? Entendido? Vamos passar para essa questão e a gente vai dar um tempinho para ver se vocês conseguem lapidar ela aí em um minutinho para ver se vocês conseguiriam responder, tá? Mais uma prova aí de enfermeiro também, que entra também como técnico de enfermagem, dentro das necessidades de autonomias, né? De acordo com a Lei 7.498, também de 25 de junho de 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, mais uma questão aí com relação à regulamentação desse exercício, né? Porque cai muito isso aqui, tá? E das outras providências, assinale a alternativa que não é atividade privativa do enfermeiro, tá? Então, você, técnico de enfermagem, tem que entender também quais são as suas
qualificações e quais são as cobranças que você tem que fazer a nível de enfermeiro, né? Do seu coator, do seu gerente, que é para privativo do enfermeiro, entendeu? Preciso entender para que eu consiga cobrar o que lhe cabe, né? Então, dentre essas atividades, o que não seria privativo do enfermeiro? A, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. B, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos da base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. C, consulta de enfermagem. D, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. E cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Qual seria dessas condições que você acha que não seria de autonomia, né, privativa? Não é só o enfermeiro que poderia fazer. Essa letra C, ela fala consulta de enfermagem. A consulta, será que ela está abrangendo a questão do médico também, essa pergunta? Não, ela está Não, falando né? diretamente de consulta de enfermagem. Certo. Então, bora lá. Vamos, interessante a gente pensar um pouquinho, mas guardem para vocês aí a questão que vocês acharia que estaria correta, né? Letra A, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Sim, a gente consegue fazer consultoria de enfermagem, conseguimos trabalhar como auditoria e também as emissões, né, sobre o que está acontecendo na enfermagem, inclusive publicação de artigos científicos e etc. Existem muitos técnicos e enfermeiros que trabalham basicamente na estrutura física, em hospital, em comissões, né, permanente, de educação permanente e tudo mais, tá? Então, essa questão não estaria correta porque se trata, assim, de uma afirmativa. E a gente está procurando uma negativa, tá? Ter esse cuidado que a gente está falando aqui daquela que não é uma atividade, tá bom? Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Errado, porque o enfermeiro, ele é capacitado, né, para atender tecnicamente, assim como o técnico de enfermagem também, mesmo que exigido dele, né, os seus conhecimentos de base científicos, né, e eles podem tomar decisões imediatas. Ora, se não fosse, não teriam tantos enfermeiros aí, técnicos de enfermagem, comandando tantas home cares, né? Então, sim, essa resposta não seria correta, porque faz parte também de uma atividade privativa do enfermeiro, onde ele pode também ter esses conhecimentos, né? E pode tomar decisões imediatas, tá certo? Consulta de enfermagem é uma atividade que é privativa, sim, do enfermeiro, então ela não estaria correta, porque o auxiliar, né, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele pode ter um consultório de enfermagem e realizar consultas. Aí temos a letra D. Prescrições de medicamentos estabelecidos em programas de saúde, então tem aí a questão anterior, né, que nós vimos, aprovada pela instituição de saúde, então sim, ele pode realizar prescrições de medicamentos, eu acabei de falar na última questão, né, que tanto no pré-natal, como na própria consultoria de enfermagem, no tratamento de feridas, né, lesões, enfim, eles podem realizar consultas de enfermagem e assim também instituir alguns tipos de tratamentos medicamentosos para essas questões. Então, na letra E, nós encontramos cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Não, nós não temos o cuidado direto somente, só a enfermagem em pacientes graves, né? É um direito, mas não é uma atividade privativa do enfermeiro. Aí aqui sim entra aquilo que você perguntou, Val, o médico assistencialista, né? O médico também entra na ação dessa situação de um paciente grave, tá? Paciente de alto risco não é exercida a profissão somente com o enfermeiro. Existe também a atividade completa com todas as equipes, com todos que participam dessa equipe, beleza? Então, a questão correta
será a letra E. Ok? Vamos lá, próxima questão. O técnico de enfermagem, na sua atuação, realizou procedimentos no paciente internado consistente na ingestão, na ingestão de medicação prescrita pelo médico plantonista. Após a aplicação da injeção intravenosa, observou o enfermeiro responsável pela unidade que o paciente teve reações e complicações consistentes na parada cardiorrespiratória, que foi revertida a tempo. Os familiares do paciente tomaram conhecimento da ocorrência e, pela amizade que tinham com o enfermeiro, receberam todas as informações e cópias do prontuário, sem a necessidade de solicitação formal para tomarem a atitude necessária. Analisada a atitude do enfermeiro, é correto afirmar que o enfermeiro, então, mediante uma ocorrência, conhecia a família, e aí ele prestou toda a solidariedade e também a documentação e tudo o que aconteceu para com o paciente, sem antes informar a toda a gestão, né, vamos dizer assim, onde todos tivessem ciência. Você acredita que ele agiu como? Será que ele fez uma ação correta dentro da ética da enfermagem? Então vamos lá. Agiu de forma errada, letra A. Agiu de forma errada, pois não poderia franquear o acesso às informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação de assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial. Letra B. Agiu de forma correta, pois deve informar o mais breve possível os familiares, ainda mais por terem vínculo de amizade, demonstrando sua consideração. C. Agiu de forma correta, pois procurou preservar a empresa e evitar que houvesse, por parte dos familiares do paciente, reações prejudiciais ao serviço. D. Agiu de forma errada, pois deveria aguardar a presença da autoridade policial para fazer a entrega dos dados e informações do paciente. Letra E. Agiu de forma errada, pois somente com a autorização do enfermeiro imediatamente, ao qual é subordinado, poderia disponibilizar para a família do paciente os dados e as informações. Gente, tá uma situação bem simples, tá? Porém, muito do que se vê de rotina, né? E a gente tem que se alencar ao que se pede, não a rotina do que nós vemos. O que a gente vê não é necessariamente um quadro daquilo que está na ética de enfermagem. Então, fácil dominar essa questão, porque você vai tirando as questões que diz que ela agiu de forma errada, né? Como corretas. Então, onde agiu de forma correta, você já elimina. Você sabe que isso aí não é correto. Então, a C não está correta, né? Porque ela não poderia fazer esse ato, tá? Mas a gente vai entender com relação às outras em quais se encaixariam a mais correta. Aí, agiu de forma correta, também outra letra B está errada, tá? De forma alguma, você deve informar o mais breve possível aos seus familiares. Existe uma equipe toda pronta para isso, tá? E não é porque você quer, essa situação não deve ser informada assim. Então, sobraram para a gente a letra A, D e E. Vamos ler a A. Agiu de forma errada, pois não deveria franquear o acesso à informação e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto em casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial. Não, também não é bem assim. Não precisa de uma lei ou uma ordem judicial, tá? Precisa só de uma organização, tá? Não preciso de ordem judicial para receber algo perante a meu familiar e uma situação que aconteceu para com ele. Então, essa questão não está totalmente correta, ok? Na letra D, agiu de forma errada, pois deveria aguardar a presença da autoridade policial para fazer a entrega dos dados e informações do paciente. Também não precisa, né? Não tem necessidade do policial estar perante uma situação como essa, é porque foi uma situação hospitalar. Então,
lá foi se resolvido e ninguém tentou matar ninguém ali, tá bom? Então, essa informativa aqui também não está totalmente correta. A letra E, agiu de forma errada, sim, agiu de forma errada, tá? Pois somente com autorização do enfermeiro imediato ao qual subordinado, ou seja, você comunica ao seu enfermeiro, né? O enfermeiro vai estar ciente da situação, e aí, depois que toda a situação foi resolvida, ele pode passar alguns dados à família do paciente, lembrando que é a mais correta, né, da situação, porém, nós não damos dados clínicos. O técnico de enfermagem não dá dados clínicos. Os dados clínicos são dos médicos, ok? Mas, sim, nesse caso, essa é a situação mais correta se fazer, se houver autorização, né? Aí sim pode-se relatar o que aconteceu com o paciente diante daquilo que você sabe. Ok? Então, letra E. Mais uma. Os enfermeiros devem seguir o código de ética dos profissionais de enfermagem, seus direitos, deveres e proibições. Assinale a alternativa correta sobre este contexto. Tudo bem. Então, aí, dentro da ética de enfermagem, né, que cabe também tanto com o técnico de enfermagem como o enfermeiro, certo? Nós temos aqui as nossas sinalizações. A letra A diz o seguinte: o enfermeiro tem o direito de administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, vias de administração e potenciais riscos, pois não é de competência do enfermeiro prescrever medicamento. Aqui eu estou falando da alternativa correta. Então, fora de cogitação, tá? Ele não tem o direito, muito pelo contrário, a obrigatoriedade do enfermeiro técnico de enfermagem é conhecer a indicação e a ação da droga para a administração do medicamento, tá? Ainda que ele não tenha competência de fazer, né, a prescrição medicamentosa, ele sabe os riscos, ele deve saber reconhecer os riscos na administração errada de uma medicação, tá? Então, o enfermeiro tem o direito de administrar medicamentos sem conhecer a indicação? Não. Ele precisa conhecer o que ele está fazendo no paciente. Então, essa questão não está correta, tá? Letra B. O enfermeiro tem o direito de delegar as tarefas privativas do enfermeiro ao técnico treinado para a realização das mesmas. Errada. O que são tarefas privativas? Se é privativas do enfermeiro, então já está fora de questão. Ele não pode delegar ao técnico de enfermagem, mesmo que ele tenha habilidade, treinamento, se ele já tenha feito em home care, o que for. Perante a justiça, perante a lei, é proibido, ele não pode exercer isso, tá? Então, se as tarefas são privativas do enfermeiro, o técnico de enfermagem, mesmo que ele saiba da situação, ele não pode. Ele não pode realizar uma sondagem vesical, tá? Ele não pode trocar curativos situações graves, né? Então, tem situações do enfermeiro que não são cabíveis ao técnico de enfermagem, por protocolo, por mais que ele queira delegar, ok? C. O enfermeiro tem o direito de usar sua proposição hierárquica para fazer constar seu nome como autor e coautor de produção científica. Isso aqui está querendo dizer que o enfermeiro, por ter uma posição de hierarquia, ele pode fazer constar o seu nome como autor ou coautor de produção científica. Vamos ler a D. O enfermeiro tem o direito de formar e participar da comissão de ética e enfermagem, bem como das comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Nós temos uma situação aqui que pode ser verdadeira também, né? Nós temos situações de coprodução científica e nós temos que ele pode participar de comissões de ética. Vamos ver quais estão as mais corretas, né? Principalmente no lugar e na instituição que ele trabalha. O enfermeiro tem o direito de promover ou participar da prática destinada a antecipar a morte da pessoa em situação específica. Obviamente, isso aqui está errado, né? Enfermeiro nenhum pode realizar, né, a morte de um paciente,
tá? Nem que seja de forma assistida, o que for. Não existe isso aqui no nosso país, é eutanásia, tá? Não pode ser promovida nem por enfermeiro, nem por médico ou técnico de enfermagem, tá? Então, vamos ver qual o erro que está nessas duas aqui. Alguma está mais correta do que a outra. A C, o enfermeiro tem o direito de usar a sua posição. Está aqui o erro. Ele não tem direito de utilizar da sua posição, não só ele, como qualquer uma das pessoas que tenha hierarquia, posição, né? Para que o nome dele esteja numa situação de base científica. Ele vai fazer por dever, né? E por direito excedido, se ele tiver participado realmente, e não porque ele obrigou alguém a colocar. Agora, o enfermeiro tem o direito de participar de comissão de ética de enfermagem, bem como as comissões interdisciplinares. Sim, ele pode, na instituição que ele trabalha, sim, formar pessoas, inclusive no sentido de educação permanente, né? Então, o enfermeiro ele pode trabalhar na educação, treinamento de pessoal, tá? Da enfermagem. Então, isso é importante, que as pessoas ainda desconhecem isso, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Essa é bem fácil. O profissional da enfermagem atua com base na ética e os princípios que norteiam sua profissão. Ao profissional da enfermagem, aí tem um tracinho para a gente colocar uma dessas situações aqui. Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação do membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições. Assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Eu estou achando que seja a letra A também. Aqui, ao profissional de enfermagem, se botar aqui, é proibido promover e ser conveniente. Não. Muito bem, perfeito. Aqui não tem muito nem o que pensar, né? Isso. Será possível que era facultativo, é autorizado, é determinado promover isso aí? Então, não tem nem como vocês errarem. Mostrar que é conveniente com a injustiça. Pois é, então não tem condições, né? Muito bem, quem escolheu proibido, mas isso pode cair em prova, tá? E ainda deixar algumas pessoas desnorteadas, viu? Bora lá. A bioética possui princípios que são utilizados na resolução de dilemas éticos sobre atendimento ou tratamento de saúde, sendo de grande importância o seu conhecimento e aplicação. Assinale a alternativa incorreta quanto aos princípios da bioética. Eu vou pedir só que vocês desliguem o microfone, tá? Não sei se alguém entrou agora, está com o microfone ligado. Peço a gentileza que só desliguem e liguem na hora que tiver necessidade de falar alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, a bioética possui princípios que são utilizados na resolução de dilemas éticos sobre atendimento, tratamento de saúde, sendo de grande importância seus conhecimentos e aplicações. Assinale a alternativa incorreta quanto aos princípios da bioética. Estou falando aí da ética, né? Quais são um desses princípios que não faz parte da bioética da enfermagem? Né? Será que nós temos o benefício da beneficência, padronização, autonomia, justiça? Tá? Sim, nós temos, faz parte desse exercício a beneficência. Eu preciso ser benéfico, consciência daquilo que eu faço, certeza das minhas qualificações, tá? Será que eu devo ser padrão? Eu tenho que ser padrão com relação aos princípios, exercer uma padronização. Será que eu preciso ter autonomia e justiça? Tá? Então, com relação à ética da enfermagem, no caso da bioética, eu tenho princípios dentro dos conceitos de dilema, mas dentre eles, apesar de fazer parte da nossa rotina hospitalar, trabalhar com padronização, a padronização em si não faz parte da
do conceito da bioética, tá? Não faz parte. A gente trabalha com a padronização em quê? Em situações de RH, né? Em situações disciplinares. Nós trabalhamos a padronização em POPs, que são os conceitos de organização hospitalares, mas em relação à bioética, não. Ok? Então, marca esse quesito aí, que é super importante. Quem não conhecia esse tema, para já se beneficiar dele também. Ok? A bioética surgiu no final da década de 60, e trata-se de uma disciplina filosófica que conecta a ciência, a vida e a moralidade. De acordo com os princípios da bioética, nós acabamos de ver alguns, né? Os princípios que nos levam a buscar maximizar o benefício e minimizar o risco, tá? Minimizar o risco e o dano ao paciente. É correto afirmar que se denomina de princípio da beneficência, princípio da autonomia, princípio da justiça, princípio da equidade ou princípio da maleficência. Vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem ampliar e entender este quesito. Eu acho que seria a letra D, o princípio da equidade. Certo. Mais alguém? Eu também sou de acordo com essa resposta. Pronto. Dentro dos princípios da bioética, tá, pessoal? A da beneficência, a gente compromete, né? Ela com o paciente dentro dos mínimos contrapostos possíveis. Quando você vai fazer o máximo de beneficência e o mínimo de risco a esse paciente. Então, se eu estou falando de princípio de benefício, minimizar os riscos, né? Estou falando de danos, né? Poderia também se tornar dentro do princípio da beneficência, mas não é, tá? Porque a beneficência é um comportamento, né? Um comprometimento com o máximo de benefício ao paciente. Estou fazendo para ele o máximo de benefício, para que ele não tenha nenhuma prejudicidade, tá? Já o princípio da autonomia, nós temos um livre esclarecimento para esse paciente, como, por exemplo, uma proteção aos vulneráveis, aqueles pacientes os pacientes acamados. Então, nós temos autonomia no sentido da fundamentalidade, tá? Então, depois a gente vai ter uma aulinha só para esses níveis de bioética que são importantes aí para a gente rever. Existem umas lacunas para cada um deles, tá? O princípio da justiça, né, é quando se garante, o nome já fala, né, que o sujeito tem direito à pesquisa, garante consideração dos interesses também envolvidos, suas vantagens, o que significa, né, tudo aquilo que o tornou vulnerável, é um ônus, tá? Só que, por que a questão D não estaria correta, gente? Porque a questão D não faz parte dos princípios da bioética, mas sim dos princípios do SUS, das diretrizes, os princípios ali do SUS. Então, não tem nada a ver com a bioética. Então, essa daqui seria uma primeira que vocês teriam que eliminar, tá? E, nesse caso, nós estamos falando do benefício da maleficência. Tá? A maleficência é quando alguém usou, né, ocasionou algo sem ciência, e aí ocorreu um dano ao paciente, algo que foi feito de uma forma, vamos dizer assim, maléfica, ponderou, causando um risco aí, um dano ao paciente, tá? Se eu tenho beneficência, eu não faria. Se eu tenho autonomia para fazer, isso eu não faria. Se eu tenho um princípio de justiça, eu não faria um risco ou um dano ao paciente, mas se eu tiver o princípio da maleficência, sim, ocasionaria o dano ao paciente. Entendido? Sim, professora.
Então, pronto. Equidade não cai na questão de bioética, tá certo? Princípios do SUS. Então, vamos lá. A bioética surge com o avanço das ciências biomédicas que trouxeram questões relacionadas com a vida. Dentre os modelos de análise em bioética, temos, assim, que na defesa da liberdade confere centralidade ao direito do indivíduo de dispor do seu corpo e decidir sobre sua vida. Né? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, nós temos cuidado, casuística, liberalismo e principialista, né? Com relação às questões norteadoras, os modelos da análise bioética, causa que a defesa da liberdade centralizada no direito da pessoa, né? A pessoa tem o direito de ir e vir, e dispor do seu corpo e decidir sobre sua vida, né? É o princípio, vamos dizer assim, da liberdade. Então, qual seria a resposta central para essa daí? Vamos pensar um pouquinho o que pede a questão, para ver se numa situação que você desconhece ou nunca estudou sobre a ética e a bioética, em qual você acha que se encaixaria mais essa situação? A bioética, ela está em resolver conflitos, né? Naquela parte moral e prática. Isso. Eu acho que é cuidado, porque ela não está no ato de resolver o conflito, ato moral na prática, do campo da ciência, no caso da vida e da saúde do paciente. Cuidado. Mais alguém? A minha primeira opção seria cuidado, mas eu li essa questão e eu fico na dúvida entre a letra A e a letra C, liberalismo. Mas eu já reli aqui essa questão, eu vou esperar a resposta, não vou chutar não, mas eu estou entre a questão A e a C. Queria que vocês pensassem bem, vai que é uma questão que vocês nunca viram, né? Mas que vocês têm que fundamentar, principalmente no princípio da ética, né? É porque aqui em cima também fala defesa da liberdade, né? E centralidade. Pois é, porque assim, pronto, na hora que a gente relê a questão, aí justamente ela começa, né? Dentro dos modelos de análise bioética temos, pronto, essa parte de cuidado se encaixa, porém, que ela está na defesa da liberdade e confere a centralidade ao direito do indivíduo. Então, para mim, o que está se encaixando mais é o liberalismo. Exatamente, porque mais do que o cuidado. É por isso que eu estou muito nessa questão C. Eu já li novamente, reli novamente. Exatamente, eu comecei a reler aqui, e isso aqui pegou agora, defesa da liberdade e centralidade ao direito. Isso, justamente. Aí essa C está se encaixando melhor em questão a bioética, né, como falam. Principalista, eu sei que não é. Vou tirar a D. O que foi que fez vocês determinarem a C? Agora mudaram de ideia? Defesa da liberdade, ou seja, liberalismo, confere centralidade ao direito. Isso, porque justamente, nada que eu venho aqui nessa questão, e direito do indivíduo. Eu pego a defesa da liberdade e o direito do indivíduo, que tem do dispor de seu corpo e decidir sobre a sua vida. Então, assim, exatamente, professora, eu finalzinho vem dessa parte de liberdade, liberalismo. Tem razão, tem razão. E querendo ou não, a ética, a bioética, ela vem lutando para isso, né? Não só desde o começo até aqui, pelo pouco que eu já estudei. Mas é verdade, porque principialista eu tiro, essa B eu também tiro, aí eu estava entre a cuidado e a liberalismo, mas quando eu fui reler agora, eu realmente vi que eu acho que se encaixa mais em liberalismo. Você é de convir que se uma pessoa é liberal, né? Ela está sendo liberalista em tudo, né? Na questão do quesito da sua própria vida, não é isso?
Isso, no centro do direito do indivíduo. Pronto. Dispor do seu corpo. Certo. Vou deixar essa questão aqui para azucrinar vocês um pouquinho. Mulher, eu sou ansiosa. E essa próxima também. Francine, Olha só. não faça isso não, Francine, você vai me matar aqui. E essa também, que aí vocês vão ter um tempinho a mais. Sabe por quê? Então, são questões que a gente menos treina, né? E menos estuda. A bioética está lá no começo da ética, se fala tudo naquela questão, inclusive lá nos nossos estudos, e a gente não consegue centralizar. Então, a gente vai tentar, né? Eu acho que vocês estão certos, mas vamos ver. Bora lá. Sobre a regulamentação do exercício de enfermagem. Essa é facílima também, tá? Assinala a alternativa incorreta. A. É enfermeiro titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira, obstetrícia ou de obstetriz ou equivalente, conferindo por escola estrangeira segundo a lei do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeira, obstetrícia ou de obstetriz. Menina, que enrolada foi essa, hein? Para ser enfermeiro precisa de tudo isso aí. Resumindo, tá? Vamos ver se está correto. Na verdade, está procurando uma incorreta, né? B. É enfermeiro o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei. C. É enfermeiro o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira ou obstétrica conferido nos termos da lei. D. É enfermeiro o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrando em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidada no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Eita, que babada! Aqui você tem que entender um pouco mais do seu diploma, né? Da sua situação enquanto enfermeiro e técnico de enfermagem. Qual dessas aí vocês acham que está incorreta? Assim, me bateu uma dúvida aqui. Eu não sabia, porque assim, eu sei que a gente faz o nosso curso e ele é validado aqui no país. Se a gente for para outro país... Você tem que validar. Isso, aí, dependendo do país, ele não é aceito. No caso, o Brasil aceita, pronto, se vier um estrangeiro com... tirando aqueles médicos sem fronteiras. No caso, se o enfermeiro ou técnico fizer o curso fora e vier, vai revalidar aqui também, né? No Brasil, igual como a gente faz nos outros países, de acordo com a lei do Brasil, não é isso, Francine? Isso. Mas, olha só, o que é relevante vocês conferirem aí. Lembra do que eu disse que tem questões que elas, às vezes, se intitulam demais, falam demais, e no final das contas ela não está falando nada? Essa letra A, essa letra A tá obstetriz. Eu não me recordo de ter visto esse nome, não, mas estou aqui na dúvida aqui. Eu vou ler novamente. Vamos para outra. E aí, tem certeza? Eu continuo com a letra C, liberalismo. E aqui, vamos lá. É enfermeiro, quer dizer que só é enfermeiro aquele que tem um diploma, né, o titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira, obstétrica ou de obstetriz ou equivalente conferido por escola estrangeira. Gente, aqui já está errado, não precisa ser conferido por escola estrangeira para você ser enfermeira, obstetriz e nada disso não, tá? Segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo com o intercâmbio cultural, revalidado no Brasil, não. Você pode fazer tudo isso aqui. Tudo isso aqui você pode fazer, inclusive a obstetriz,
é a enfermeira obstétrica, tá? B, enfermeiro, o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino nos termos da lei, sim, ele é enfermeiro. Enfermeiro, se tiver o diploma conferido na instituição, ok? Sem delongas. É enfermeiro, titular do diploma do certificado de obstetriz ou de enfermeiro obstétrico, conferido nos termos da lei, sim. É tudo isso que ele falou aqui, sendo que não tem nada, não precisa ir para os Estados Unidos, não, né? É enfermeiro, titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural e revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem, né? Aí aqui eu tenho outra situação, tá certo? Olha só. O enfermeiro, titular do diploma ou certificado legalmente conferido por escola ou curso de estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Aqui, porque está falando do registro de intercâmbio, né? Independente da cultura, o técnico de enfermagem lá, aqui no caso o enfermeiro, lá em outro país, ele vai fazer o papel de técnico de enfermagem, tá? Na verdade, não existe isso, é enfermeiro. Lá tudo é uma coisa só, enfermeiro, técnico de enfermagem, tá? Então, existem duas que estão mais incorretas do que a outra. Qual vocês acham que é? A letra A ou a letra D? Eu acho que seria a letra A. Pois é, e aí eu enganei vocês. Por quê? Porque ele vai ser enfermeiro, conferido por escola e curso, né, registrado em virtude de acordo com o intercâmbio cultural, tá? Foi registrado, ele é titulado de certificado, legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo com o intercâmbio cultural, mas ele foi revalidado no Brasil como técnico de enfermagem, por quê? Entendeu? Ele continuará sendo técnico, ele continuará sendo enfermeiro aqui. Vocês foram só na minha conversa fiada. Aqui é o mais completo, né? Então, a alternativa incorreta é a D. Ok? Entendido? Sim, eu fiquei martelando aqui a D, aí eu disse, não, mas ela está Por quê? falando tanto Porque dessa... ele vai ser intitulado enfermeiro lá e ele vai continuar sendo enfermeiro aqui. Não técnico de enfermagem. Então, por isso que ela está incorreta. Ok? A primeira não precisa de tudo isso para se qualificar como enfermeira, mas pelo menos está dizendo que aqui ela vai ser enfermeira. Ela pode ser revalidada no país como enfermeiro, entendeu? Já a D, você tira ela de linha, porque está procurando a incorreta, e aí sim, lá se ela for intitulada enfermeira, ela vai continuar sendo enfermeira aqui no nosso Não, país. e eu fiquei batendo nessa D, porque eu tenho uma amiga que acabou, ela chegou segunda-feira no Canadá, em Quebec, e ela é enfermeira aqui, e ela foi atuar como enfermeira lá, e eu fiquei batendo nessa tecla, e ainda me enrolei com tua conversa, mulher. Pois é. E aí, qual é? Tá correto, gente. Liberalismo, tá? Letra SUE. Eu sabia. Só para você ir para o pronto-socorro hoje, viu? Tudo nervosas. Bora lá. Segundo a Lei 7.498, sobre o exercício profissional de enfermagem, analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiros F, V e F, né? Para os verdadeiros e falsos. Vamos lá. Primeira, a consulta de enfermagem pode ser realizada pelo enfermeiro ou técnico de enfermagem? O que vocês acham?
A consulta de enfermagem é feita pelo técnico e pelo enfermeiro? Não, ele é feito só pelo enfermeiro mesmo. O técnico, Não. ele faz só a triagem. Muito bem. Ele faz a consulta mesmo. Então, F, não é isso? A prescrição de enfermagem é privativa do enfermeiro? Verdadeiro. Muito bem. Verdadeiro, professora. Ao técnico de enfermagem, cabe participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar? Verdadeiro. Ao técnico de enfermagem? Verdadeiro. Sim, ele participa, é uma das coisas que eu mais vejo, justamente ele participando e o enfermeiro vai orientando ele em relação aos procedimentos que está fazendo. Próxima. Ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, cabe a identificação das distorcias obstétricas e tomadas de providências até a chegada do médico? Essas distorcias obstétricas, no caso... São intercorrências. As distorcias são intercorrências no parto. Então, ela está verdadeira. Porque ela está, no caso, essas intercorrências, ela fica ao cuidado do enfermeiro, no caso, até a chegada do médico. Enquanto o médico não chega, o enfermeiro que fica cuidando ali do caso de ação se tiver algum caso urgente. Pronto. E aí, qual seria a questão? Letra C. Vocês erraram. Vamos descobrir por que vocês erraram? Tem uma aí errada. Vou até pegar minha borracha. Qual foi que vocês erraram? A consulta de enfermagem pode ser realizada pelo enfermeiro ou técnico? Essa está falsa. Essa é falsa, a primeira é falsa. A prescrição de enfermagem é verdadeiro. Eu creio que essa, ao enfermeiro como integrante... Então, no caso, ao técnico de enfermagem, cabe participar, orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. No caso, essa seria falsa? Vou mostrar. Já apaguei a errada, tá? Porque o técnico de enfermagem cabe participar da orientação. Não. Técnico de enfermagem não faz orientação e nem supervisiona o trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Tá certo? O técnico de enfermagem não é conselheiro, não é gerente de auxiliar de enfermagem, não. Toda a equipe de enfermagem, ela é subordinada ao enfermeiro, ok? Vocês vão encontrar até uns que querem ser, mas não é, tá? Não é função do técnico de enfermagem coordenar ou supervisionar o trabalho de ninguém. Viu? Ele pode delegar ajuda, essas coisas, e até mesmo queixar-se, mas ele não é responsável por isso, tá bom? Então, a alternativa FV. A. Ok? Entenderam? Entendi. Essa é uma questão de interpretação que a gente tem que trabalhar melhor. Bora lá. A enfermagem é organizada de forma que cada profissional, enfermeiro, técnico e enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiro, poderá atuar, cada qual na sua competência, desde que devidamente inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, na respectiva região, né?
Considerando as atribuições do técnico de enfermagem, analise as alternativas a seguir. Assistir ao enfermeiro. Técnico de enfermagem assiste ao enfermeiro. Tenho medo, não. Ele assiste ao enfermeiro. O que é assistir ao enfermeiro? Estar com ele, né? Sim, assiste. Sim, nesse caso, sim, assiste. E receber as orientações cabíveis, ele fazer aquele processo, né? Executar atividades de assistência de enfermagem, inclusive as privativas do enfermeiro, desde que autorizado e assistido pelo médico responsável do paciente. Não, se é privativo do enfermeiro. Isso mesmo, e mesmo assim, o técnico, ele é subordinado do enfermeiro. Do enfermeiro, muito bem. E não do médico. A prescrição de assistência de enfermagem. Ele faz a prescrição da assistência de enfermagem, o técnico? Não. Faz não. Os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Não, esses são os cuidados de enfermagem. O enfermeiro. Do enfermeiro. Se for de alta complexidade, é do enfermeiro, né? Ele tem seus conhecimentos científicos, os técnicos têm sim, mas é adequada à capacidade que lhe cabe, tá? Quando se fala de decisões imediatas, quem é responsável por isso é o enfermeiro, ok? Então, nós temos apenas... E até, pronto, se for algum até auxílio em algum paciente de alta complexidade, ele só pode fazer com autorização do enfermeiro e com supervisão. E se for protocolo dele, né? Por exemplo, uma sonda vesical de demora não pode ser conferida ao técnico de enfermagem, é do enfermeiro, tá certo? Muito bem. Já marquei a letra C, só temos uma correta. Bora lá. Um dos princípios da bioética é a obrigação de não causar danos, de não prejudicar intencionalmente, né? Que tem as nossas aulas aí de cuidados com o paciente, inclusive já está lá salva, né? Dentro dos cuidados imediatos ao paciente. E esse dano não fica restringido apenas aos aspectos físicos, como dor, incapacidade e morte, mas inclui também o âmbito psicossocial e moral do paciente. Assinale a alternativa que contempla o princípio da bioética citado. Estou falando de dor, estou falando de aspectos físicos, né? Então, esse dano não fica restringido somente aos aspectos físicos, estou falando no contexto geral. Um dos princípios de não causar dano ao paciente e não prejudicar intencionalmente seria qual? Eu coloquei 3 regrinhas quando fala de imprudência, imperícia e negligência na minha mente. A imprudência é antecipar o horário. A imperícia é a falta de habilidade e a negligência é a falta de cuidado. Aí vem a beneficência, a não maledicência e a negligência, né? Isso. E aí eu estou falando das situações da bioética, né? Onde não causar danos. É obrigação não causar danos, não prejudicar também emocionalmente o meu paciente. Se eu estou evitando danos, eu estou fazendo algo o quê? A beneficência, no caso, Se é para não causar, seria então o quê?
A beneficência, porque ela não é da bioética, é a não... Mas a maleficência também é da bioética. Eu acho que seria a maleficência, se não, como não é para não causar danos. A negligência seria da enfermagem. A imperícia, né, é antecipar os Muito bem. eventos. Seria a não maleficência. Por quê? Porque a beneficência é algo benéfico ao paciente. E aqui eu estou causando danos. Então, quando se fala de uma obrigatoriedade, eu estou falando de uma não maleficência, para não causar um dano, tá? A imperícia está relacionada à ética da enfermagem, tá certo? A beneficência também está relacionada à bioética, porém, ela não se causa isso aí, porque ela está falando justamente para não acontecer o dano não chegar ao paciente. Então, nesse caso, é a não maleficência. Eu estou prevenindo, né, de não acontecer uma maleficência ao meu paciente, ok? Negligência não cabe também porque eu não estou falando da ética em si e em si da bioética. Assim como a imperícia, tá bom? Próximo. Vamos analisar as afirmativas abaixo sobre as premissas éticas importantes na relação com o paciente e de valores verdadeiros ou falsos. Bora lá. Respeitar a necessidade do paciente, conquistando gradualmente a sua confiança técnica, ética, moral. Dessa forma, todo o procedimento realizado deve ser esclarecido, fazendo com que o paciente se mantenha sempre seguro. O que é que vocês acham? Essa é verdadeira. Verdadeiro, professora. Vamos lá. Não divulgar quaisquer informes que tenham origem nas palavras dos pacientes. Da mesma forma, deve-se manter em sigilo as informações clínicas ou de estudo clínico compartilhadas entre a equipe multidisciplinar, que foram obtidas em discussões clínicas, prontuários e relatos de atuação multi- e interdisciplinar ou transdisciplinar. Verdadeira também essa. Muito bem. Só em falar em não divulgar, né, informações restritas ao paciente, a gente já fica de orelha em pé, né? É dever de cada profissional admitir os limites de intervenções técnicas e éticas de sua profissão, encaminhando o paciente a um especialista de acordo com as necessidades clínicas específicas de cada situação, sempre explicando claramente ao paciente. Verdadeiro essa também. É verdadeira, sim, muito bem. É nosso dever ser comprometido, sim, né, na questão dos limites da nossa ética e técnica. O que eu não sei fazer não é cabível a mim fazer. Então, vou deliberar isso a quem tem a ciência disso aí. No caso, o enfermeiro, né, que pode ser alguém mais experiente. Por exemplo, você pode ser especialista em oncologia, você pode ter uma especialização em clínica cirúrgica, e aquele outro técnico não. Então, isso é importante também salientar as questões de não trazer para si e realizar aí uma imprudência, né? Ou a imperícia, na verdade, está registrado aí como imperícia, né? Imprudência seria aquilo que você até sabe fazer, porém você é imprudente naquilo, você faz de uma maneira desordenada, de uma maneira qualquer, então você está sendo imprudente, tá certo? Então, sim, questão correta. Nunca desacreditar ou menosprezar o médico ou qualquer outro profissional de saúde, valorizando sempre o seu trabalho, quando houver diagnósticos equivocados. Os mesmos devem ser primeiramente debatidos e discutidos com o profissional antes de trazer algum engano moral do referido profissional perante o paciente.
E aí? Essa também é verdadeira. É verdadeira. Eu acho verdadeira também. A gente coloca assim na situação, ai meu Deus, então eu vou fazer o erro primeiro acontecer. Não, aqui não está falando isso. Aqui está falando que você vai reconhecer o erro, porém você não vai explicar esse erro para o paciente antes de você falar com a sua equipe, né? Ó, doutor, não tá certo isso aqui não é relevante, eu acho que esse diagnóstico não é correto, enfim. E não passar isso para o paciente, né? Em virtude de você acreditar que pode causar um dano, tá certo? Mas sim, você pode conversar, tá? Próxima. Manter registros, relatórios e evoluções clínicas do paciente sempre atualizados, pelo amor de Deus, né? Verdadeira. Então, qual é o quesito aí? Tem VVVVV? É a letra A. Então, pronto. Letra A, correta. Muito bem. De acordo com a Lei do Exercício Profissional 7.498, vocês estão vendo que a gente está trabalhando muito essa lei, né? Regulamentada pelo Decreto 94.406, de 87, ao enfermeiro são incumbidas atividades privativas e também atividades como integrante da equipe de saúde. Então, o enfermeiro trabalha ali junto na sua equipe de saúde. Assinale a alternativa que apresenta quais atividades são privativas do enfermeiro. Então, se você é técnico de enfermagem, você vai tirar de campo aquilo que não lhe pertence. Se você é enfermeiro, você vai botar de campo aquilo que te pertence, tá? Prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões. É privativo do enfermeiro isso aí. Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada e chefia de serviço da unidade de enfermagem. Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido. Execução e assistência obstétrica em situação de emergência, execução do parto sem distócia. E aí? Essa está um pouco mais, né? Porque a gente já viu tanta coisa que o enfermeiro pode fazer aqui. E aí? Bora lá. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões. Não, ele não é privativo somente do enfermeiro. A gente viu aí na Covid, por exemplo, que as prevenções dos controles sistemáticos foram enfermeiro, tinha um médico assistencialista, não é? Tinha um médico que inclusive dava as entrevistas nacionais, então não é privativo de enfermeiro essa prevenção dos controles aí de infecção hospitalar também, tá? Por quê? Anda em conjunto o controle de infecção hospitalar, tá bom? Então, aqui eu estou perguntando algo das atividades que são somente privativas do enfermeiro, tá? Vamos lá. Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privativa e chefia do serviço de unidade de enfermagem. Essa é a questão correta, porque somente o enfermeiro pode comandar a enfermagem, tá? Prestação de assistência de enfermagem a gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido, não. Nós temos aí o médico obstetra, né? Nós temos, inclusive, até as doulas, então, né? Licença, professora, então não se refere entre a diferença do técnico e do enfermeiro na pergunta, não, né? Não, aqui se refere a você tá. entender o que o seu enfermeiro, ele pode fazer exclusivamente, tá certo? Tá. Que é exclusivo do seu enfermeiro, tá? Que inclusive está na ética, né? Então, não é só do enfermeiro a execução, por exemplo, e assistência obstétrica em situação de urgência, não. A gente falou até numa das outras questões, né? O enfermeiro, ele vai realizar, né, o parto, vai conduzir, se houver uma distócia e tudo mais, mas até quem? Até o médico chegar. Não é isso? Então, não é privativa só do enfermeiro. O que compete realmente a privativa, no caso, a ser privado do enfermeiro, essa é a questão de direção e coordenação.
que é o que nós estamos visualizando nessa questão. Ok? Entendido? Sim, entendido. Considerando a ética e a atuação do profissional de enfermagem quanto às responsabilidades, deveres e direitos dos profissionais, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez aí uma incorreta chegando para deixar vocês entorpecidos, né? O que é incorreto? Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade, na diversidade, na opinião e da posição ideológica. Isso está incorreto? Não, gente, está correto, sim. Ele pode fazer, né, fundamentar seus direitos, sua prudência, respeito, solidariedade, na diversidade das opiniões e posições ideológicas, tá? Então, sim, é uma situação correta. É incorreto requerer ao Conselho Regional de Enfermagem medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional? Você acha incorreto você procurar os seus direitos se você sofrer algum tipo de situação, né, que falte a ética? Não, tem que procurar. Então, pronto, não é essa questão que a gente está procurando, né? C. Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. Correto. Se você encontrar algum fato que infrinja algo, seja ilegal, você precisa declarar isso para o COREN, você precisa interagir e denunciar, porque senão você está sendo conivente no processo legal da enfermagem, tá? Processo ilegal, no caso. Ok? Então, não é essa questão que nós estamos procurando. Vamos ver se é a D. Promover e ser conivente com a injúria, calúnia, difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde de trabalhadores de outras áreas de organização da categoria ou instituições. Eu acho que a gente já deve parar por aí, né? Com certeza. Pelo amor de Deus. Então, eu não devo ser conivente com injúria nem com calúnia, e se isso acontecer, eu preciso comunicar ao COREN os fatos, porque eles não podem ser expostos assim, tá certo? Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia, aí entra a bioética da enfermagem, né? E ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos, sim. Então, a condição da letra incorreta, da palavra incorreta, no caso, a frase incorreta, aí está na letra D. Eu não vou ser conivente com injúrias, calúnias, difamação em nenhum dos lados, ok? Próxima. Profissional da enfermagem, né? Aqui. A eutanásia é um tema muito polêmico, isso cai bastante também em concurso, tá, gente? É um tema muito polêmico e amplamente discutido no Brasil, sendo que o profissional da enfermagem é diretamente ligado a situações que envolvam o sofrimento do paciente, fase terminal. E o pedido da eutanásia. Um paciente ou seu familiar pode solicitar a interrupção da vida para exercer o ciclo de sofrimento. E um profissional de enfermagem, e este deve se posicionar corretamente diante de tal pedido. Diante do exposto, assinar a alternativa correta. Então, a gente vai procurar as erradas, tá? O profissional da enfermagem pode realizar os procedimentos de eutanásia, desde que tenha o consentimento do paciente ou da família, caso em que será documentado por escrito. Está correto isso? Posso promover a eutanásia documentada? Nós falamos de eutanásia lá em ética da enfermagem, viu? Não, gente, não está correta, tá? Não existe nenhuma forma de eutanásia aqui no país, nem que seja documentada, ok? Bora para a próxima. Ao profissional da enfermagem é proibido promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do paciente. Não tem nem o que você pensar. Muito provavelmente essa vai ser a única correta. Por quê? C. Somente será possível a realização da eutanásia pelo profissional da enfermagem, desde que autorizado por médico responsável pelo paciente. Não existe isso. Todas as questões que disseram que pode, que veio o Papa, que mandou, que a mãe mandou, que o pai mandou, estão erradas, tá? D.
será autorizado o profissional de enfermagem a realizar a eutanásia desde que tenha determinada administração administrativa, inclusive chancelada pela Comissão de Segurança, paciente... Não existe isso aqui, tá? Você não está na Suíça, tá bom? Com a questão de cuidado com o paciente voltada à conduta adequada do profissional de enfermagem, será possível a eutanásia desde que possua parecer da equipe da psicologia, da instituição? Não, gente, não, de forma alguma. Todas as quesitos que estiverem falando que a eutanásia é legalizada está incorreta, tá? Então, nós temos aqui, ao profissional de enfermagem é proibido promover a eutanásia ou participar de tal prática de antecipação da morte do paciente, mesmo que ele queira, o pai queira, o papa queira, você queira, ok? Isto é crime. Além de você ir preso, você vai perder, né, a sua carteirinha tão esperada, ok? Entenderam? Sim, sim, entendi. A gente nem bate tanto com esse assunto, né? Um assunto tão polêmico aqui que acaba estudando uma vez em ética. Pois é. Próxima. Ao técnico de enfermagem cabe, especialmente, exercer atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar. Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiros ou falsos. Bora lá. O que o técnico de enfermagem pode fazer, né? Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. O que vocês acham? Verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Ele executa as suas tarefas, exceto as privativas do enfermeiro. Bora lá. Participar da programação de assistência da enfermagem. Verdadeiro também. Verdadeiro também. Participa, né? Porque se tem a programação, se não for o técnico, quem é que vai fazer as coisas, né? Que cabíveis a ele. Não é isso? Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Eu acho que essa é falsa. A supervisão do trabalho de enfermagem é do enfermeiro. Nós estamos lá auxiliando, né? Pronto, essa parte é parecida muito com aquela outra questão que foi dita, que foi até a questão que eu errei. Então, eu acho que essa é falsa. Mas se essa for falsa, olha aí, vocês já erraram algumas. Por que essa seria verdadeira, diferente da outra? Porque aqui, gente, ele não está dizendo aqui que ele vai orientar, ao contrário da outra. Ele está dizendo que vai participar. Viu aí uma pegadinha? Ele não está dizendo que vai orientar e supervisionar. Ele vai participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem. Quando cedido o quê? Pelo enfermeiro, que vai orientar, obviamente, e você vai ver os erros do seu técnico e do seu auxiliar e você não vai comunicar. Você está participando, não orientando. Não lhe cabe orientar, mas cabe participar da orientação. Ou você não vai participar das reuniões? Então, essa é verdadeira. Verdadeira. Que aqui você está como participação e não orientando, tá? Beleza? E de grau auxiliar, né? No caso, você vai orientar, não vai orientar, você vai participar das orientações e vai participar do trabalho de grau auxiliar. Você vai estar auxiliando o seu enfermeiro, tá bom? Então, vamos lá. Classificação de risco. Compete ao técnico de enfermagem?
Nós tivemos essa aula lá de urgência e emergência, hein? Quem estava comigo sabe. Eu creio que compete, professora, porque a gente não fica na triagem. Na triagem, a gente vai classificar qual o risco o paciente vai entrar, tipo, numa UPA. A gente pode até ficar, mas eu lembro dessa parte aí, mas é de competência do enfermeiro a classificação de risco. Muito bem, garota, lembrou da aula, né? O técnico pode até fazer, mas a competência é do enfermeiro. Isso, exatamente. E lembrando que é aquilo que a gente está na escrita e não do que a gente vê. Né? Exatamente, isso. Sim, então a resposta certa é VVVF. Beleza? Não é competência do técnico de enfermagem estar classificando paciente, não. Por quê? Porque classificação de risco, o nome já diz, é competência ciência, né? Elevada. Lembra que eu falei, Maria Letícia toda borrada. Lembra que eu falei dos graus, né? De quê? Com relação ao enfermeiro. Ele cabível os graus de quê? De gravidade. Isso, ele vai ver. Isso, ele vai analisar, entendeu, o grau do paciente e ver em relação, vai fazer a classificação e vai ver o que é urgente, exatamente, o que é emergência e o que pode esperar. Se vocês verem isso em algum hospital denunciado, tá? Não tem mais nas UPAs, não tem em nenhum canto mais, nenhum técnico de enfermagem fazendo isso, não. A olhos nus, pode até ser, mas escondido, tá? Ok? Bora lá, para a próxima. O enfermeiro responsável técnico por uma unidade ou seção de saúde tem muitas atribuições com a equipe, dentre elas o planejamento da escala de trabalho, respeitando os direitos dos trabalhadores. Desse modo, assinale a alternativa correta. Tá? Os profissionais de enfermagem do regime seletista podem trabalhar 8 dias seguidos, mais que 12 horas seguidas, com intervalo de descanso de mínimo de 30 minutos. Escravo trabalha, né? Pelo amor de Deus, isso aqui não está nem sobra de dúvida vocês dizerem que isso aqui está correto, né? Ele não vai trabalhar 8 dias seguidos, mais que 12 horas e com 30 minutos de descanso. Então, é errada, tá? Os profissionais de enfermagem do regime seletista podem trabalhar no esquema de 12 por 24 horas, sem descanso remunerado. Ótimo. Perfeito. Quem quer um emprego desse? Estou correndo. Pois é. Aqui é a gente dos direitos legais, né? Os profissionais de enfermagem do regime seletista podem trabalhar no esquema de 12 por 36 horas, com intervalo de descanso mínimo de 1 hora. Vamos deixar isso aqui guardada, tá? Como uma mais ou menos certa. Vamos ver. Os profissionais de enfermagem do regime seletista podem trabalhar no esquema de 24 por 24 horas, com intervalo de descanso mínimo de 1 hora. Errada também, tá? Não tem esse progresso de 24 horas na lei, não. São, no mínimo, 6 horas, no máximo 12, tá? Tem alguns processos de trabalhos, né? O intervalo de interjornada para o profissional de enfermagem do regime seletista deve ser no mínimo de 6 horas. Não. No mínimo de 12 horas. Se ele trabalhar 6 horas, né? Ele pode ter um intervalo até 24 horas, que é saída e folga, tá? Então, o que mais se qualifica aqui é que ele pode trabalhar 12 por 36, né? Com folga de saída e folga, tá? Então, quer dizer, trabalha 36, né? Trabalha 12, aliás. A saída é obrigatória e a folga, tá? O que pode acontecer, você tem uma saída, folga não, mas, porém, você vai ter, sim, uma carga horária reduzida, né? Em 9 plantões aí no artigo do seletista, tá? 9 plantões os concursados, tá bom? Ok? E é isso, galerinha, que nós temos para vocês hoje. Deixa eu manter aqui essas informações, porque
Eu vou mandar para vocês em PDF. Combinado? Top, professora. Gostaram? Ótimo. Assim, eu adorei. Assim eu revejo as questões que eu perdi, devido a ter chegado um pouquinho mais tarde, aí eu não peguei do início. Mais tarde vai estar lá no grupo para vocês, tá bom? Desejo uma boa noite para todos. Continue estudando, foco, que a gente chega lá. Um beijo. Obrigada, Francine. Um beijo, boa noite. Tchau.